lembrar o que a gente falou na semana passada, a gente finalizou o assunto da saúde mental, né? A gente falou de transtorno mental como uma construção social, né? Vocês olharam aqueles materiais que eu deixei sobre isso? Alguém conseguiu ver alguma coisa? Eu deixei livro, deixei documentário, deixei algumas coisas ali nessa abinha. E no começo da semana deixei umas orientações sobre como a gente faria o próximo IA. O IA não é hoje, a gente vai discutir o filme relacionado com o tema da aula, e daí na semana que vem que vocês vão começar a fazer o IA. Alguém conseguiu ver alguma dessas coisas que eu deixei? Como que tá a organização de vocês nesse sentido? Toda vez eu tento esconder minha bagunça, mas hoje ela ficou aparente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, lá no canto, assim, ó, meus travesseiros em cima da minha cama. E aí, me digam. Pode falar também, professora, não li nada, não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi assistir o filme. E aí, você gostou? Gostei. Achei interessante. Só o final fiquei meio assim. Como assim? Ele não morreu, não? Eu não lembro, na verdade. É porque, assim, quase... Não sei se alguém não assistiu ainda, né? Vou dar um spoiler aqui. Pode dar, porque quem não assistiu ainda já era para ter assistido. Ele tenta se matar asfixiado, né? Lá na solitária do manicômio, sei lá se aquilo é uma solitária. Aí tá, beleza. Aí mostra o pessoal tirando ele e ele praticamente, né, parecia que tava morrendo. Aí depois mostra uma cena dele saindo, como se estivesse saindo daquele lugar e voltando pra casa. Tipo, o tratamento acabou. Aí eu fiquei meio, gente, será que ele não morreu então e voltou pra casa? Eu acho que tem vários finais. Vai de cada um. Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, não, realmente. Mas eu acho que ele não morreu porque a história é baseada em fatos reais, né? A pessoa que originou esse personagem, né, não poderia ter feito isso. Ele mesmo relatou a história dele, né? Então ele estava vivo depois. Mas realmente dá abertura para essa interpretação mesmo, que será que ele realmente saiu vivo dessa tentativa? Eu acho que deve ter saído, sim. Uhum. Eu vi como se fosse assim, o fim do tratamento e eu interpretei como se ele estivesse indo para casa naquela cena. Sim. Ele tá de mochila nas costas, entendeu? Como se estivesse indo para algum lugar. Ou às vezes não, às vezes era algo que ele queria que acontecesse, mas não aconteceu, e sei lá, aquilo que passou foi o pensamento dele, não sei. Uhum. É isso. E vocês, gente? O que vocês me dizem? O Cleiton, ele assistiu agorinha, eu mandei o link da aula pra ele, só que ele não viu ainda. Eu assisti também o filme, mas pra mim, lá não era um local que tratava. Vamos supor que ele usar maconha, se ver como que eles faziam lá. Lá eles ficavam mais ainda no cigarro, em tudo, né? Era droga, tanto do medicamento quanto do cigarro que eles tinham lá dentro. Que cigarro, você vê que eles pegavam de monte, né? Pra poder ficar fumando naquele local. E ele também não morre, não. Ele sai daí, no final, ele sai da clínica. Se eu não me engano, eu não assisti direitinho, mas acho que é fechada aquela clínica, não é não? Fechada? Como assim? Ela não é fechada, aquela clínica? Você fala, tipo, que ele não consegue fugir? Não, porque ela era toda assim, a clínica não era uma coisa assim certa, né? Eu falo assim, Você muita coisa fraudulenta dentro da clínica que rolava com entre médico, essas coisas. Sim. E aí, professora? E aí, Cleiton, você chegou muito animado aqui, hoje? Ó. Acabei desse segundo, já fiquei 10 minutos mais louco. Merda, eu falava pra senhora, hein? Esse filme aí que achei que no final o cara ia ficar com a menina lá, a mulher ia ficar com o outro,
só foi uma aventura, eu ia ficar louco igual ele. Não tem final feliz, né? Não tem Olha, final feliz. Gostei dessa análise. Você ia ficar louco que nem ele? Ave Maria. O cara, Então será que... eu pensei, tipo, antes de terminar o filme, eu já tinha pensado. Pensei em duas coisas. Ou ele ia, tipo, no começo lá aparece o pai dele lendo a carta lá. Aí Uhum. eu pensei assim, pô, o cara se deu bem na vida, né? Tipo, sei lá, saiu fora da casa do pai dele e tal. Ah. Ou a menina ia lá tirar ele de dentro do manicômio lá. Ia tirar ele lá. A moça que ele tinha um romance. E isso, que ele ficou uma vez só e ficou menininho, ficou muito Apaixonado. doido, apaixonado. Namorinho de 15 anos, quase o dia inteiro sonhando, vendo Né? Quem tudo, nunca? tudo que viver meia doido. Mas eu acho que boa parte desse exagero dele, assim, com ela, né? Dele ficar lembrando, sonhando com ela e tal, era por causa da situação que ele estava vivendo, né? Ele estava vivendo uma situação total de privação. A única lembrança boa que ele tinha eram os momentos que ele passou com ela, né? Que foram Sim, poucos. mas que pra ele valeu muito a pena. É. Mas eu Que gostei do mais? filme. Apesar da situação, eu gostei do filme. Só achei Eu. meio assim, achei meio rude assim. Tipo, o Rude. pai dele, não houve compreensão do pai dele. Eu acho que, sei lá, que naquela Uhum. época também, eu penso assim que os pais ver um filho já usando drogas, já pensam, pô, meu filho é um noiado, um viciado. Não vê que Uhum. é diferente de hoje em dia. O meu filho tá usando droga, ele tá andando com pessoas erradas. Eu já não pensa em internar mais. É bem diferente da visão de antigamente. Pelo menos eu vi isso, né? Que Uhum. o pai antigamente, nossa, isso era uma vergonha pra família. A irmã dele só mexeu os pauzinhos pra internar o próprio irmão, meio que eu não entendi muito. Assim, tem várias questões. Eu vou puxar primeiro uma coisa que você falou e depois a gente vai andando por cada uma dessas questões que vocês estão trazendo. Você falou assim, eu também ia ficar louco. Isso me fez pensar assim, será que qualquer pessoa na situação dele poderia ficar louca? Sim, certeza, certeza. Até aquela parte que o velhinho falou lá, que levou ele pra dentro de uma salinha lá e viu, no lugar de louco você tem que ser louco também, mesmo não sendo louco, você tem que ser louco, e você sendo louco, você tem que continuar sendo louco e Uhum, fechar o ouvido pra algumas coisas, né? Que ele até comenta. Aí eu sim. pensei, pô, eu acho que o menino até no entanto, eu acho que a partir desse momento, acho que ele parou de tomar os medicamentos, né? Começou a colocar no canto da Aham, boca. Aí aham, depois disso aí, ele começou, ele saiu, aí quando ele voltou de novo, né, apesar dos distúrbios que ele passou, dos traumas que ele passou, ele teve uma recaída, né? Que até a menina uhum, bateu nele dentro do banheiro, ele teve uma recaída, de tanto que ele apanhou dentro lá do manicômio lá, e tipo assim, quando ele volta, parece que ele faz isso, eu não sei, pra mim eu pensei que era isso, que ele já estava fazendo isso para tomar já o medicamento direto já na veia, uhum. entendeu? Aí eu fiquei assim, mas não, ele tava tentando avisar a família dele e ele já tava desistindo da vida já, ou ele tava fazendo isso para realmente estar tomando, aplicando o medicamento nele. Sim. Ele. Eu fiz essa pergunta, né? Se qualquer pessoa poderia ficar louco nessa condição, né? Nessa situação que ele viveu, porque ele não é. Isso faz a gente pensar que não é uma coisa nele que produziu essa loucura, né? Mas é a história que ele viveu, o jeito como se lidou com a situação, né? Tem fatores lá que são da cultura, porque era da cultura da época, e hoje ainda se tem essa ideia, não é mais tão difundida, tão, como que eu posso dizer, uma ideia tão dominante assim quanto era naquela época, mas ainda existe essa ideia de que a pessoa que não se encaixa, que é diferente, que ela não tem como conviver em sociedade, né? Que ela precisa ser retirada do convívio social. Que foi isso que fizeram com ele, colocaram ele lá. O pai dele, em momento algum, passou pela cabeça dele conversar, né? Não Não, passou não pela cabeça passou. dele tentar Só entender o que estava gritaria, só acontecendo. gritava e do nada já internou ele. Sim, enganou ele para internar. Enganou ele, né? Tem isso. Aí ele se sentiu mais traído ainda pelo pai dele. Sim. Que, E, que, tipo e assim, aquela hora que eu vi ele na mesa, a princípio, a primeira vez, a primeira aparição dele no começo do filme,
que tá ele, pai dele, a mãe dele, a menininha lá, e a irmã dele chega com a torta. Tipo, eu pensei assim, pô, eu acho que já é aquele filho já rebeldezão, sabe? Que não gosta nem de conversar com o pai, com a mãe, nada. Mas, na verdade, não era isso. Ele tinha uma conversa com o pai dele, ele tinha um respeito ainda pelo pai dele. Você vê que tanto quando ele tá usando droga lá, ele sai correndo lembrando que tem um compromisso com o pai dele. Que se fosse uma outra pessoa, ele não faria aquilo. Entendeu? Seria só mais um. Sim. Aí eu pensei que se tivesse um diálogo com ele, acho que a princípio ele ouviria, sim. Eu não sei se ele ouviria ou não, né? A gente não tem como saber. Mas o fato é que isso não foi tentado, né? Isso não teve essa tentativa. E acho que a reação da família, de todo mundo, você falou assim, a irmã dele mexeu os pauzinhos para ele ser internado. Não entendi, né? Quem que faria isso? A irmã dele fez isso na melhor das intenções, né? Tentando ajudar. Qual que era a realidade que eles viam quando eles vão lá quando eles vão lá visitar como que é o nome dele mesmo? Neto? Vão visitar o Neto no hospital. A irmã dele fala, olha, que lugar lindo, traz até uma paz pra gente, né? Olha só essas árvores. Eu pensei a mesma coisa que eu falei, então fica aí, então, e tira daqui. Pô, palhaçada. Só que o que ela via? Ela via uma parte do cenário só, ela não via a realidade do hospital. Ela só via aquele jardim. Em momento nenhum a família buscou entrar lá dentro, fazer uma visita surpresa e ver como que ele tá agindo lá dentro. E antes da família suspeitar de qualquer coisa, né, eu também acho que, assim, eu não quero colocar a culpa no pai dele, por exemplo. O pai dele também achou que estava fazendo uma coisa boa. Mesmo hoje em dia, as posturas não sendo tão radicais quanto esse filme é de 20 anos atrás, e a história, eu acho que é mais antiga, eu acho que é tipo de uns 30 anos atrás, mas a mentalidade mudou. Mas ainda hoje, em 2020, nenhum pai quer saber que seu filho usa droga de nenhum tipo, né? Nenhum pai vai ficar sabendo e falar, tá bom, tudo bem, não tem problema. Eu não estou dizendo que o pai dele não tinha que fazer nada. Se a gente for pensar, por exemplo, ele estava em idade escolar, ele estava deixando de ir para a escola, não conseguia prestar atenção em aula nenhuma, ele precisava de algum suporte, né? Alguém deveria se preocupar com ele mesmo. Mas eu acho que essa reação, será que ela foi na mesma medida do problema que ele estava apresentando? Porque o problema não era só a maconha, né? Tinha outros problemas. Ele tinha problema de relacionamento com a família, ele tinha problema na escola. O uso da maconha era só mais uma coisa que estava acontecendo com ele. Não era esse o problema dele, né? Sim, realmente. E vocês que não comentaram ainda, Eduardo e Kathleen, querem trazer alguma coisa, algum comentário sobre o filme ou sobre o próprio texto, caso vocês não tenham assistido, não sei? Prof, eu não assisti o filme e também não li o texto. Tá. Tudo bem. Tá rindo, Cleiton, da sua colega? Não, jamais. Desliga até o volume aqui. E naquela família também faltava muito diálogo, né, professora? Os pais só chegavam, que nem o pai, era o pai, a mãe muito calada, o pai só chegava impondo as coisas, né? Ele nunca não conversava, ele não tinha o diálogo, o negócio dele era só assim, quando ele viu que tinha coisa errada, em tudo ele só falava todo estúpido com o filho, ele não tinha o diálogo. Essa falta do diálogo de antigamente que fazia muito isso, né? Uhum. Então, esse é um fator dentro da família, né? Que a gente pode pensar que é da história de vida dele, né? Se você for pensar, por exemplo, na conduta do hospital, né? Quando ele chega lá, por exemplo, se você chegasse para visitar um familiar seu no hospital, mesmo que não fosse um hospital psiquiátrico, e esse familiar falasse para você, você não sabe o que está acontecendo aqui, eles estão me maltratando, eles estão fazendo isso, ninguém me examinou, enfim, a história que ele contou, quando a família dele chega lá, né? No mínimo, isso causa um estranhamento para a gente, né? Antes dele encontrar os pais dele receberam as instruções do médico,
né? Olha, ele vai mentir para vocês, ele vai tentar manipular a situação, ele vai falar um monte de coisa que não é verdade, mas isso é tudo coisa da cabeça dele. E aí ele começa a falar, gente, me dá até nervoso, ele começa a falar que ele tem um transtorno mental, além da droga, né? E na verdade, assim, não era problema nenhum o que estava acontecendo, não justificava um tratamento real, e piorou o tratamento que ele recebeu, que foi um tratamento, né? Essa parte, ela ilustra muito bem quando no texto a gente viu lá, quando eu expliquei sobre isso na aula passada, né? Mas quando no texto ele traz a ideia de que a pessoa que recebe um rótulo, um transtorno mental, a pessoa que é taxada de louca, né? Porque o nome, o louco, nessa perspectiva da saúde mental, quando a gente fala de loucura, a gente está falando de transtorno mental de uma forma geral, como um nome genérico para tratar o transtorno mental. A pessoa que é rotulada com um transtorno mental, o discurso dela é invalidado o tempo todo. Nada do que essa pessoa diga é levado em consideração. Se fosse qualquer outra pessoa falando, até poderia ser, mas ele não tem o crédito, né? O que ele fala não se escreve, não precisa ser levado em consideração. E aí a fala dele, tudo que ele contar do hospital não é levado em consideração. E cada vez que ele é internado, que ele foi internado de novo depois, né? A situação piora, né? Vocês percebem que ele sai do hospital em algum momento, e aí ele tenta procurar emprego, ele tenta encontrar a moça que o Clayton falou, né, que achou que eles iam ficar juntos no final e tudo mais, mas ele não se encaixa, ele não consegue conversar com as pessoas normalmente, ele não consegue desempenhar um trabalho, ele vai na festa, essa cena aí da festa, ele passa por uma situação de frustração, né? Ele estava lá numa pegação com uma menina e ele se deparou com uma situação de frustração, né? Ao que tudo indica, né? O que me parece, na minha interpretação, pelo menos, parece que eles estavam se encaminhando para uma relação sexual. Só que de tanto medicamento que ele tomou, ele blossou. Exatamente. Ele teve uma impotência sexual. Deu para entender duas coisas, professor. Deu para entender duas coisas. Toda vez que ele ia tomar um remédio, aplicar um medicamento nele, lá no hospital, ele apanhava. Pegava ele à força e tal. E a menina foi e deu um tapão na cara dele. Eu falei, ou o garoto, o jogador não tá em campo, ou o tapa fez ele relembrar o que ele passou dentro do hospital, entendeu? E eu queria entender. Eu acho que pode ter a ver com isso, porque o fato do jogador não estar em campo, né, impotência sexual, tem a ver com como você está se sentindo também. Não é uma mágica, né? Não é só uma coisa fisiológica. Então, tem a ver com como a gente se sente, tem a ver com você estar à vontade, com você não estar ansioso, não estar com medo. E ele estava extremamente ansioso. Fazia muito tempo que ele nem saía de casa, que ele estava preso num lugar. E aí ele foi para uma festa, né? A festa cheia de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se eu me lembro bem, na parte dessa festa, as imagens ficam até meio turvas, assim, de como se estivesse simbolizando os estímulos que ele está recebendo de tudo aquilo, né? A medicação... Usando drogas. Hã? Usando drogas, tipo... Também. A medicação psiquiátrica... Girando, muito louco. Quando vocês forem estudar isso com mais precisão, né, vocês vão ver que as medicações, toda medicação tem algum efeito colateral, né? E a maioria das medicações psiquiátricas tem efeito colateral relacionado à sexualidade, à libido, à perda de libido, à perda de excitação sexual, da ereção propriamente dita, como foi o que aconteceu com ele lá, pode ser consequência da medicação também, naquele caso. Só que ninguém conversou com ele isso, né?
por exemplo, se uma pessoa precisa tomar essa medicação, não tem outro jeito, e a consequência com a qual ela vai ter que lidar, o efeito colateral que ela vai ter que lidar é esse, o mínimo que deveria acontecer é alguém explicar para ela como que o remédio funciona, para que ele serve, por que ela vai ter que tomar essa medicação. Igual ele fala, né, o tempo todo, ele não foi examinado. Não foi. Ele queria ser examinado para ser diagnosticado para saber se realmente tinha. Ele não tinha nada, né? Sim. Não tinha nada. Ele foi internado, mas ele era dependente químico, vamos assim dizer, né? Na verdade, era e não era, né? Nem caracteriza como dependência, ele era usuário de maconha. Usuário, isso. Aí, tipo assim, ele foi internado, tratado como louco. Por que foi tratado como louco? Né? Tem duas questões nessa pergunta, né? Uma, ele foi tratado como louco, sendo que, né, ele não tinha nada, né? E tudo bem tratar o louco dessa forma? Aí eu te pergunto, tudo bem tratar o louco dessa forma? E aí eu te pergunto, no final do filme ele não estava louco? Acabou ficando de tanto medicamento que ele aplicou nele, né? Ou ele quem não garante? estava, né, na verdade, porque o louco, acho que ele não conseguiria se comunicar com a pessoa. Ele estaria tão aéreo que eu acho que ele não conseguiria se expressar para outra pessoa o sentimento dele. Quem garante que os outros que estavam lá no hospital, que eram considerados loucos antes dele, não passaram pela mesma história que ele? Pois é. Por ser uma coisa antiga, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Antigamente era dessa forma, então acabavam sendo tratados de tudo igual, tudo. Dependente químico, louco, era tratado tudo como tudo igual. Tratamento de choque, igual ele foi tratado lá. Tudo igual, e nenhum dos dois era o tratamento certo, nem para um nem para outro, né? Uma questão aqui. Eu chapei de tanto medicamento que ele tomou, tá louco. Você falou assim, o louco. Calma, eu quero voltar nessa fala. Você falou, o louco acho que não ia ter condição de conversar com a pessoa, ia ficar aéreo e tudo mais. E essa ideia é uma ideia que nem sempre é real, né? A pessoa que tem um transtorno mental que é mais caracterizado como loucura, que as pessoas mais relacionam com loucura, é a esquizofrenia. A gente vai falar disso com mais calma, mas eu já vou adiantar algumas coisas. A esquizofrenia, a principal característica é uma perda de contato com a realidade. Então, a pessoa tem uma realidade que não é a realidade objetiva. Que no caso é o do Chiquinho lá, do Ceará? Talvez pode ser. Ele vê coisas que ninguém mais vê, ele ouve coisas que ninguém mais ouve, ele tem ideias que não fazem parte do mundo objetivo das outras pessoas, as ideias dele não são compartilhadas pelos outros. Então, por exemplo, eu acho que eu falei isso na aula passada. Eu tinha um paciente que acreditava que era filho do Bin Laden. Eu tinha outro paciente que acreditava que era irmão do Lula. Eu tinha um paciente que acreditava que o PCC estava perseguindo ele. E nenhuma dessas três histórias era real, né? Não estava acontecendo isso na nossa realidade objetiva. Estava acontecendo isso na realidade psicológica deles, né? Isso era tão real para eles que, por exemplo, esse que acreditava que o PCC estava perseguindo ele quebrou a casa inteira tentando se proteger do PCC. Ele via as pessoas do lado de fora da casa dele, o barulho de arma, laser da arma, toda uma realidade assim elaborada e complexa que era só ele que tinha acesso a isso. Então era muito fora da realidade. Mas isso não impedia ele nem um pouco. Se você conversasse com ele antes de chegar nesse assunto, você não dizia que ele tinha problema nenhum. Ele era capaz de contar a história da vida dele, de dizer quem ele é, o que ele fazia. Ele era mecânico, e daí ele contava do trabalho dele, que ele gostava muito de fazer, o que ele fazia lá na oficina, quem que era a mãe dele, o pai, a família dele. Ele sabia discutir questões atuais, por exemplo, viu uma notícia no jornal. Aí ele falava, você viu que vão fazer isso e aquilo, vai ter uma obra de tal coisa. Ele sabia. O fato dele estar vivendo uma realidade alternativa
né, que uma realidade que só existe para ele, vamos dizer assim, não anula a vivência dele na nossa realidade totalmente, né? Não faz com que ele perca, por exemplo, a noção de orientação espacial, de orientação no tempo. Tem paciente que sim, que ele não sabe onde ele está, mas são coisas distintas. Mesmo ele, por exemplo, mesmo esse paciente que achava que era filho do Bin Laden, ele era assim, era muito difícil ele ter uma conversa que não fosse sobre esse assunto. Mas ele ria das piadas que os outros faziam, que não tinha a ver com isso, então ele entendia. Ele se ele sabia que dia era, que ano, em que cidade ele estava, onde ficava o hospital onde ele estava, onde a família dele. Ele falava que ele era filho do Bin Laden, mas ele tinha uma avó, que era a avó que cuidava dele, que visitava no hospital e tudo mais, e ele falava da família dele certo, né? Essa parte não estava fora da realidade. Então, não impede de a pessoa ter uma vivência na nossa realidade compartilhada, vamos dizer assim. Derrubei minha garrafa. Tentei evitar, mas não deu. Enfim, então, eu gostei de trazer esse filme porque ele traz várias reflexões, né? No texto, acho que eu vou até abrir ele aqui de novo para ver o que a gente... Se eu não estou esquecendo de falar de nada. Na visão já mais para o final do texto, na visão da antipsiquiatria e da psiquiatria social, se entende que o desfecho, né, ou a consequência que aconteceu com ele, a vivência dele no final do filme, é consequência de tudo que ele viveu ao longo desse tempo, que ele ficou internado, que a forma como a família dele se relacionava com ele também, tudo isso é consequência das vivências dele. Professora, a senhora, só um plano assim, meio do assunto. A senhora já assistiu aquele filme, A Ilha do Medo? Ilha do Medo? Já, eu amo. Ave Maria, aquele filme lá, eu fiquei densão assistindo e tal. Chega no final, o cara tava contando uma história, cada dia ele contava uma história diferente. Mas você acha que ele tava louco ou não? Certeza que tava no final. Ele foi muito convincente. Tava loucão. Até hoje eu fico em dúvida se realmente era ele o louco ou se não estavam tentando manipular a situação, envenenando. Então, professor, o tempo todo pulava, eu não sabia quem tava contando a verdade, se era o louco que tava contando a verdade, quem tava louco era outro povo. Eu fiquei muito louco. Eu assisti, isso. Aí no final ele dá um furo, no final ele fala, né, tipo, ele fala o nome do amigo dele, né, mas nós vamos conseguir fugir daqui. Aí ele foi, aí começa, aí realmente sabe que a galera não tava mentindo, que eles estavam realmente passando por um surto. Que era um delírio dele, bom, né? filme. Tá na Netflix, era muito bom. Tem na Netflix, se alguém se interessar. E ele também mostra de uma forma legal isso, de como que ele não perde a inteligência, o raciocínio lógico, são coisas diferentes mesmo, né? Ele era da guerra mesmo ou não? Eu não sei, essa parte eu não sei, o filme parece que não deixa tão claro, né? Como é o nome mesmo? Ilha do Medo. Você vai gostar de assistir, muito bom. Esse filme é com Leonardo DiCaprio, tem na Netflix mesmo, é ótimo. Eu gosto desse tipo de filme que te deixa questionando a realidade. Por quê? Te deixa louco, né? Bem isso, né? Deixa louco, na verdade, né? Você vai lá, o que é a realidade? Final, né? No final é tudo fantasia. O questionamento, exatamente, no final é tudo fantasia. No final o questionamento e aquele filme, professora? O Poço. Eu não entendi aquele filme direito. Puta merda. Olha, eu não sei, eu assisti... Quem tava louco ali? Que ideia é aquela? Eu assisti, mas eu não tenho uma resposta. Eu não sei qual que era o final das contas. Se era um delírio, se não era. Não sei dizer. Eu não fiz uma reflexão muito profunda sobre ele, não. Esse outro filme que eu trouxe para vocês, eu já assisti ele algumas vezes, então eu pude fazer análise sobre ele, rever, enfim.
Mas acho que, não sei, assiste ele de novo, tenta ler alguma crítica sobre, pode ser que dê uma luz na sua interpretação. E aí isso nos leva de novo para o que é a realidade, senão uma interpretação do que a gente faz sobre a realidade. Eu vou fazer uma pergunta que vai parecer loucura, mas eu quero que vocês se dediquem a responder, tá? Pergunta de louco. Vocês gostam que eu sei, né? Eu acho que eu já fiz essa pergunta em sala de aula. Se eu tiver feito já, a gente vai retomar essa reflexão. A pergunta é uma reflexão filosófica sobre a realidade, né? Se uma árvore cai no meio de uma floresta, e ela caiu lá, sozinha, não tinha ninguém lá perto, ela simplesmente caiu, ninguém derrubou, ela só caiu. Ela faz barulho ou não faz barulho? Faz. Não. Depende se tem alguém pra ouvir, eu acho. Eu acredito que não, sabe por quê? Por quê? Ela... depende, tem uns fatores. Vai estar como o tempo lá? Tá chuvoso, tá com uma ventania? Ou ela caiu natural? Caiu natural. Natural, Eu então acho que vai fazer depende barulho também do sim. tamanho. Porque... Do tamanho dela. porque... Depende do tamanho? porque tipo assim, no meio da floresta? se não tiver nenhum vento, né? Se não tiver nenhum Calma aí, vento. Se não tiver nenhum vento. Aí já é uma árvore velha já. Quando ela tombar, você vai conseguir ouvir. Mas se tiver uma ventania, acho que o som vai ficar abafado ou vai ser levado para outro lugar e você vai acabar não ouvindo. Então, para mim, tem diversos fatores. Peraí, mas você não tá lá, não tem ninguém lá para ouvir. Fala, Lúcia. Não entendi então essa pergunta. É uma árvore no meio da floresta. Ela vai cair. Vai cair. Aí aí a senhora quer saber se eu vou ouvir o barulho dela caindo. Não, eu quero saber se ela vai fazer barulho ou não. Você Ela não vai ouvir barulho. porque você não vai estar lá, ninguém vai estar lá. O barulho ela vai fazer sozinha lá no meio da floresta, porque não vai ter ninguém lá junto. Ela vai fazer barulho lá, mas a gente não vai saber porque ninguém vai estar lá. Não, porque nós não estamos lá dentro. É a mesma coisa do rapaz lá dentro. Ele lá dentro fazia o barulho, mas os pais lá fora não sabiam. Não sabiam. Exato, é aí que eu quero chegar. A realidade de dentro do hospital, do hospital psiquiátrico, do manicômio, onde ele ficou, não dá nem para chamar de hospital, porque o hospital psiquiátrico ainda existe hoje em dia, né? Mas a realidade do manicômio onde ele ficou internado, ela não existe para os pais dele. Não. Eles não conhecem aquilo. E não, realmente não existe aquela realidade. Eles não vivenciaram aquilo nem como a gente, que a gente vivenciou assistindo um filme. Eles não vivenciaram nem dessa forma. Eles não têm a menor ideia do que é estar lá dentro. Então, aquela realidade não existe para eles. Acho que nem a dor da mãe, né, nem a mãe teve a curiosidade de ir lá e tal. Por mais que ela tinha vontade, mas eu acho que o pai dele negava, né? De alguma forma, eu acho que... E além disso, você acha que o dono do hospital, que ele estava envolvido num esquema de corrupção, que mantinha as pessoas internadas lá tempo desnecessário, quanto mais gente viesse, melhor, porque ele ia receber mais dinheiro. Você acha que ele queria que alguém que não é louco, que não é considerado louco, que alguém que você não pode questionar o discurso, a fala, a narrativa dessa pessoa, como você pode questionar o do louco, você acha que ele queria alguém como a mãe dele lá dentro, vendo o que acontece? Ele jamais ia permitir. E eu tô te falando isso porque o hospital onde eu trabalhava não era um manicômio, não era igual acontecia lá. Era só um hospital psiquiátrico onde as pessoas ficavam... O problema de lá eram os pressupostos. As pessoas ficavam isoladas da sociedade quando elas estavam internadas. E nem lá a família não tem acesso a tudo. Não tem. Mas hoje em dia foi cancelado isso ou realmente não pode? Isso existe ainda. Isso existe ainda. Mas pela família, a família pode sim acompanhar e ver como que funciona ou não. Ou eles têm uma lei que ajuda eles a isso? Tem uma lei. Existe uma lei, que é a Lei 10.216. Inclusive, ontem foi o dia da luta antimanicomial, que é um movimento social
pelos direitos das pessoas que têm transtornos mentais. Então, tem uma lei que garante que essas pessoas elas têm que conhecer os direitos delas, elas têm que ser tratadas com dignidade, elas não podem ser internadas daquela forma, enganada, né, sem saber para onde ela está indo. Elas não podem ser internadas contra a vontade delas, elas têm que assinar um documento dizendo que elas concordam com a internação, a menos que seja um caso judicial, né? Por exemplo, uma pessoa cometeu um crime e aí a sentença foi constatado que ela tem algum transtorno mental e a sentença foi ela ficar em tratamento num hospital. Aí é da responsabilidade da justiça. E se não tiver a assinatura de um juiz obrigando essa pessoa a ser internada, só a própria pessoa pode concordar. Isso é na lei. Mas na prática não funciona assim. A família, a realidade é igual à do filme. Mesmo hoje, a realidade é igual à do filme. Só não tem eletrochoque. Só isso que não tem. Mas a pessoa vai enganada, a pessoa chega lá e acha que ela só vai passar à tarde para fazer uns exames e ela vai ficar, tipo, 3 meses lá dentro. Ela. Existem esses direitos, a lei está lá. Só que a maioria dessas pessoas, e isso nos leva a um outro ponto da discussão, a maioria das pessoas são pobres, têm um baixo nível de instrução acadêmica, são pessoas que não vão questionar isso. São pessoas que têm a mesma mentalidade da irmã do neto, que vão pensar, nossa, que bom, né, que aqui estão ajudando ele, né, enfim. Não é todo hospital psiquiátrico que é dessa forma, né, existem lugares e lugares, mas ainda existe hospital daquele jeito, existe no Brasil. Eu tô falando que existe porque eu vi, mas não deveria funcionar dessa forma, né, a pessoa deveria poder ir embora a hora que ela quer. Não, eu não quero mais ficar aqui. Eu tenho direito, se eu assinei para entrar, então eu posso sair, né? É assim na lei. Na prática, não é assim. Se o paciente quer ir embora, vão conversar com ele, vão tentar convencer ele de que é melhor ele continuar lá, vão falar para a família que é perigoso se ele sair, que é melhor ele continuar em tratamento. E aí deixa de ser uma coisa à força e passa a ser uma coisa de manipulação da situação, sabe? Essa área da saúde mental é muito complicada, assim, é muito complicada, porque outro ponto que eu levantei na aula passada, nem todos vocês estavam, mas acho que é importante falar dele de novo em relação ao filme. A doença mental, o transtorno mental, não tem nenhum marcador biológico. O que seria isso? Tudo na medicina e na área da saúde, de uma forma geral, precisa ser baseado em evidência. Não é isso que vocês aprendem? Vocês não têm algumas disciplinas de saúde baseada em evidência, enfermagem baseada em evidência? Você não pode tomar nenhuma conduta, você não pode fazer nenhuma intervenção se você não tiver embasamento teórico. Se não tiver pesquisas e pesquisas afirmando que isso funciona. Por que hoje tem uma discussão, por exemplo, de qual medicação que deve ser usada para o coronavírus e qual que não deve ser usada? Porque precisa de estudos respaldando o uso de uma determinada medicação, certo? Em qualquer área da saúde, isso acontece dessa forma. Ninguém vai me dar uma injeção de glicose sem medir a minha glicose antes, para saber se eu preciso sei lá, desse complemento, não é nem injeção, né? Eu acho que é soro. Não entendo muito da prática, né, da enfermagem. Mas ninguém vai fazer isso. Ninguém vai te dar uma medicação, um suplemento, por exemplo, de ferro, sem saber se você tem deficiência de ferro, né? Nenhum médico vai prescrever essa medicação e nenhum enfermeiro vai administrar essa medicação, se não tiver uma evidência real de que você precisa dessa medicação, certo? Em saúde mental é a única coisa que não é assim na saúde. É a única área da medicina que não é assim, que é baseada em suposição e baseada em inferência. Então, por exemplo, quando alguém tem
sei lá, um sintoma de ansiedade. Uma pessoa tem sintomas de ansiedade, apresenta sintomas de ansiedade. Ela vai no psiquiatra, vai relatar os sintomas dela e ela vai tomar uma medicação, um ansiolítico, que vai resolver o problema. Mas, como não se encontrou a causa desse problema, a medicação não resolve o problema para sempre. Por quê? A medicação trata o sintoma da ansiedade. A ansiedade, a raiz dela, na maior parte das vezes, não tem evidência de que de que tem algum desequilíbrio fisiológico, né, das pessoas, mas está na história de vida. A gente aprende a ser ansioso. A gente se torna ansioso ao longo da vida. Lembra da construção da subjetividade, que a gente já trabalhou antes? Então, da mesma forma que eu construo a minha personalidade, o meu jeito de falar, as minhas opiniões, a forma como eu me relaciono com as pessoas, da mesma forma, eu me constituo como uma pessoa ansiosa ou não, depressiva ou não, enfim, qualquer outro transtorno faz parte dessa construção. E se isso veio da sua construção, se você não trabalhar isso nas suas relações, no que produz isso, não tem remédio que faça milagre e resolva. Ele vai tratar só o sintoma. Por isso que é importante sempre ressaltar que a pessoa que faz tratamento psiquiátrico, ela precisa fazer tratamento psicológico junto, né? Para que seja mais completo e o resultado seja mais efetivo. Quando a gente fala de saúde mental, não tem nenhum exame de laboratório, nenhum exame de imagem, não tem, que confirme a doença. Existem indícios, por exemplo, existem estudos que dizem assim, quando tem uma pessoa com transtorno bipolar na família, tem 25% de chance dos filhos dela também terem algum transtorno mental, vamos supor. Eu chutei a porcentagem, tá? Não sei se é exatamente 25%, mas tem alguns estudos que fazem essa relação. Só que, como não tem um gene do transtorno bipolar, não tem um gene da depressão, não tem um marcador biológico, como eu falei, não tem como saber se essa pessoa vai desenvolver o transtorno por uma questão genética ou se ela vai desenvolver por uma questão da relação, né? Vocês imaginam como é conviver com um familiar que tem transtorno mental? Caso nenhum de vocês tenha essa experiência, é difícil. Eu não estou dizendo com isso que não deveria ter tratamento para essas pessoas, que não deveria, que, por exemplo, o Neto não precisava de ajuda. O Neto precisava de ajuda, mas não era essa a ajuda, né? Isso que fizeram com ele não foi ajuda, né? Quando a gente pensa nos transtornos de uma forma geral, muitas vezes a pessoa desenvolve comportamentos de risco, autodestrutivos, ela se coloca em risco, ela coloca em risco outras pessoas, a vida de outras pessoas, ela pode se prejudicar por conta do transtorno de fato. Então, de fato, ela precisa de ajuda, né? Mas isso não pode ser tratado como uma questão puramente biológica, porque não é. Não tem nenhuma evidência de que seja. E daí, no caso do Neto, no filme, isso fica mais claro ainda. Ele era um adolescente normal, né? Que estava lá fazendo suas escolhas erradas ou não, que estava lá brigando com os pais ou não. Quem que não briga com os pais nunca, né? Eu falei isso na aula passada também. Como essa desvalorização do discurso da pessoa que tem transtorno mental, quando eu tenho uma briga, uma discussão, por exemplo, com a minha mãe, é só uma discussão. Quando o meu paciente lá do hospital tem uma discussão com a família dele, é porque ele está em surto. Não, ele está fora de si. Ele já tem um estigma que ele carrega, que ele vai carregar para sempre, né? E qual que é a diferença entre mim e essa pessoa? Voltando à fala do Clayton lá do começo. A diferença é que eu não passei pela experiência dele, né? Então, essas coisas fazem sentido para vocês? Ou parece que eu estou trazendo ideias que vocês ficam, nossa, mas o quê? O que ela está falando? Faz sentido para vocês? Mesmo para quem não leu o texto.
Sim, professor. Então, é mais ou menos isso. Do filme, o que mais que a gente pode falar? Ele era uma pessoa, era uma pessoa que seria vista como normal até então, tinha seus problemas lá familiares, como eu falei, estava se metendo em algumas confusões, né? Ele foi lá para a praia, aí depois não tinha como voltar, irresponsável, talvez, a gente poderia dizer, né? Mas isso não justificaria a doença. Acho que isso só se produziu depois da entrada dele no hospital, depois da passagem dele pelo manicômio. É mais ou menos isso. Bom, vou fazer 2 comentários. Um, sobre os IAs. Eu comecei a corrigir os IAs de vocês, que vocês já me entregaram faz tempo. Então, hoje eu mandei alguns feedbacks para algumas pessoas por mensagem no Ava. Eu não corrigi de todo mundo ainda, tá? Eu acho que eu corrigi da Thaís e do Cleiton, corrigi da Kathleen, da Eva. Eu corrigi uns 4 ou 5. Algumas pessoas eu mandei mensagem lá. Dá uma olhada no que eu escrevi na mensagem. Se vocês quiserem saber o feedback, por exemplo, de qual questão que vocês erraram, volta lá onde vocês escreveram, onde vocês responderam as questões, que tem um comentáriozinho do que está errado. Primeiro ponto. Segundo ponto, muitos de vocês responderam o estudo dirigido com muitos desses que eu corrigi, né? Responderam o estudo dirigido com base em respostas encontradas na internet. Digitou a pergunta lá no Google, apareceu um site lá de trabalhos prontos, que eu conheço, e pegou a resposta igualzinha, está escrita no site, e colocou lá no trabalho. Não façam isso, por favor. Isso poderia zerar o trabalho inteiro de vocês, tá? Eu zerei só a questão que foi respondida dessa forma. E sorte de quem eu não achei, tá bom? Não façam. Isso as perguntas não estão tão difíceis assim, vocês conseguem responder. Eu estive disponível para explicar as respostas, para quem teve dificuldade, me procurar e eu poder ajudar a responder. Até poucos dias atrás, quem me procurou e não tinha entregado, falou, professora, eu não consegui entregar, tive um problema, eu aceitei também fora do prazo, tá? Então, eu acho que eu estou sendo bem razoável em relação a isso. Então, não precisa fazer isso, não pode fazer isso nem na minha disciplina e nem em nenhuma disciplina, tá? Evitem o constrangimento. Finalizei os comentários desse IA. A gente vai fazer o IA do filme, em relação a esse filme. Eu coloquei lá no Ava também as instruções, que são as seguintes. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês poderem ler comigo o que está lá. Então, a instrução é a seguinte, tá aqui. Escrever um texto de até 2 páginas, respondendo as seguintes questões. Aponte os critérios utilizados no filme para rotular o personagem como normal ou como louco. A partir do filme, discuta a construção social da loucura, como que isso é mostrado no filme, e o que poderia ser mudado para promover a saúde mental do personagem principal. São 3 perguntas, mas não é para vocês escreverem 3 parágrafos me respondendo. É para escrever um texto só, coerente, que aborde as 3 questões. Não precisa nem ser nessa ordem que vai aparecer no texto, mas precisa falar dos 3 pontos que eu coloquei ali, tá? O que mais? Pode fazer em duplas ou trios. Professora, Hum, repete de novo a questão aí, fazendo favor. Só para mim ter uma linha de raciocínio aqui já. Ótimo, daí você já traz as perguntas se tiver. São essas 3 questões aqui, ó. Aponte os critérios utilizados no filme para rotular o personagem como louco ou como normal. Então, lá no filme, o que é com base no texto, né? Esse texto que eu expliquei na aula passada e que eu estou aqui explicando algumas relações novamente, mas
com base nesse texto, o que você pode responder sobre quais critérios que foram utilizados para rotular o personagem como normal ou como louco? Entendi. A partir do filme, discuta a construção social da loucura. Como que isso é mostrado no filme? Dentro de parênteses, eu fiz a mesma pergunta de outra forma, para caso vocês não tenham entendido a primeira. Então, como que é mostrada essa construção? O percurso do Neto, né? Como que ele passou de um menino, um adolescente rebelde, mal educado, irresponsável, como que ele passou disso para o louco? Qual foi a construção pela qual ele Tipo passou? assim, Ah, o fato dele não se comunicar com os pais dele acabou dando início a tudo isso por não conversar com os pais dele, ele foi, vamos assim dizer, traído, né, pelo pai dele e levado pro manicômio. E ali ele vivenciando ali junto com aquelas outras pessoas ali que realmente algumas aparentava ser louco, né? Isso e o uso das drogas também em excesso, sem ele ter nenhum tipo de sei lá, de problema mental, transtorno mental, ele acaba tendo por ser, acaba sendo dependente da droga, porque a droga acaba, tipo, tá tudo certo, então você aplicou a droga querendo ou não, as injeções que era aplicada nele acabou bagunçando a mente dele, e o que ele pensava e queria se expressar, falar pro pai dele, e ninguém acreditava nele, acabou ajudando também uhum, a ele ficar mais assim, longe da realidade, né? isso. Isso que você falou da medicação me lembrou outra coisa. A medicação, hoje, as medicações são bem diferentes. Ainda se usa algumas medicações antigas, né? Por exemplo, o Aldol, o Haloperidol o antipsicótico mais utilizado ainda. Dessa época aí já se utilizava e até hoje ele ainda é usado. E ele tem muitos efeitos colaterais. Mas existem antipsicóticos mais novos e que têm menos efeito colateral, só que eles não são acessíveis, eles são muito caros. E aí, por exemplo, no SUS são só alguns pacientes que têm indicação para usar essa medicação que recebem, conseguem acessar, ou então quem tem dinheiro para comprar realmente, mas eles são bem caros, como eu falei. Então, assim, tem o efeito colateral da medicação. Que dose de medicação era essa que ele estava recebendo? Porque quando a medicação não está ajustada na dose certa, os efeitos colaterais são devastadores. Assim, a pessoa não Eu penso consegue assim, que manter. não era dado na dose certa, não, professora, porque você lembra que a parte que o enfermeiro fala assim, esse cara tá gostando, uma coisa assim, faz uma expressão lá. Ah, ele tá Hum, gostando, né? Então, tá precisando de uma dose maior. Então, não isso, era ajustado, né? Já falou, não, dizia na lata que não era ajustado. exatamente. Era muito mais. Tanto o choque quanto a medicação, muitas vezes, ela não era tratamento, ela era punição, né? Por Isso, exemplo, era o punição. paciente não se comportou direito, então vai tomar choque. Ah, não se comportou direito, então dá uma injeção nele, né? Então, não era em função da melhora dele ou não, ou de como é que ele estava se sentindo, se ele estava tendo alucinação. Não era em função de sintoma, era em função do que a equipe achava, se ele estava dando trabalho ou não. Era mais ou menos isso. E aí, o que eu ia falar da a medicação, quando ela não está na dose ajustada, muitas vezes o efeito colateral é devastador. A pessoa não consegue manter uma linha de raciocínio lógico. Ela fica com o pensamento lentificado, tem consequências, às vezes, física, inclusive, de lentificação motora, de rigidez Igual nos aquele, o músculos. Moreno lá, mas o Moreno eu não sei se foi do tratamento de choque ou juntou um combo só de tratamento de choque com excesso de medicamento. Lá Ah, naquele, o Moreno, você vê aquela parte que um rapaz, aquele cabeludo, fala pra ele, toma cuidado, senão você vai ficar igual ele ali, ó. Aí aponta, aí aparece uhum, um Moreno. E é sim, todo, sei lá, não tava no jeito normal, né? sim, sim. Então Não era tem como a isso. gente saber a história, como é que ele ficou daquele jeito, mas é isso. Isso. Mas por cima que ele falou, deu pra entender que era aquilo, que ele tomou também, passou pelo mesmo processo, só que o dele foi mais avançado, ele levou várias vezes tratamento de choque,
que ficou daquele jeito, né? Porque dá até pra ver, do primeiro tratamento de choque que ele tomou, ele já começou a espumar a boca. Falei, pô, vai morrer agora. O choque, hoje ainda existe tratamento com estimulação elétrica, né? Tem a eletroconvulsoterapia, que é o nome certo, né? Não é só eletrochoque. Mas a eletroconvulsoterapia hoje é utilizada com a voltagem muito baixa, tem todo um controle, não é feito daquela forma, né? E não pra é qualquer estimular, na verdade, né? não é qualquer paciente que faz. Os pacientes que fazem esse tipo de tratamento, eles também têm uma indicação bem específica de serem pacientes, por exemplo, que não estão respondendo à medicação mais. Nenhuma das medicações que já foram tentadas, a pessoa não está tendo resposta. E aí, essa é uma estimulação mínima, e até o que eu já vi de estudos, e eu conheço até pessoas que já fizeram, tem a mãe de uma amiga minha que faz tratamento assim, e eles tiveram boas respostas a curto prazo. Não sei a longo prazo como é que vai ser, mas a princípio parece uma coisa ok nesse momento. Não tem dor, não é daquele jeito. Lá naquela época, por que se começou a usar o choque daquele jeito? Tinha uma ideia de que a doença mental era uma doença cerebral, né? Então era uma doença orgânica, era um problema no cérebro, e o choque, ele seria capaz de reiniciar o cérebro. Então, se a pessoa tem um transtorno mental, não está funcionando direito, sabe quando seu computador está travando, aí você vai e reinicia ele? Tira da tomada, desliga direto no botão e liga de novo? É tipo isso, é a mesma lógica. Então, dava o choque na pessoa, o choque causava uma convulsão, que é por isso que você viu ele com a boca espumando, tremendo, toda aquela coisa, e aí se acreditava que isso melhoraria os sintomas, né? Mas, na verdade, ele fica apático depois, durante um tempo, né? Enfim, não acontece o resultado esperado, né? Ele só passa a ficar apático. E aí, a terceira questão é o que poderia ser mudado para promover a saúde mental do personagem principal. Vocês podem escolher falar, por exemplo, do começo, antes dele ser internado, o que poderia ser feito lá naquele momento? Ou vocês podem escolher falar dentro da internação, como que ele poderia ser tratado lá, se você supõe que ele precisava dessa internação, né, visto que ele já foi internado, o que poderia ter acontecido de diferente lá dentro? Vamos pensar assim, o pai dele cometeu um engano, o pai dele estava lá na melhor das intenções, tentando ajudar ele. E aí ele chegou no hospital. Como que a equipe poderia ter procedido de uma forma que promoveria a saúde mental dele? Vamos pensar que deu tudo errado, como realmente deu, né? Ele foi internado, passou por todas essas experiências horríveis que vocês falaram, aconteceu tudo isso, já foi. E agora, daqui para frente, como que ele poderia ser ajudado? De que forma que é possível promover saúde mental em uma pessoa que passou pela experiência dele? Vocês não precisam falar dessas 3 perspectivas que eu dei exemplo, são exemplos. Vocês podem escolher de qual que vocês querem falar. Enquanto eu estava falando isso, eu pensei em outra coisa. Eu estou vendo que vocês estão trazendo várias vezes a questão da família e da comunicação com a família. Esse é um ponto da história individual dele, né? Da história de vida dele, das relações interpessoais. Eu queria que vocês tentassem explorar as coisas mais amplas, né? Mesmo que a família dele não tivesse uma boa comunicação, mesmo que o pai dele fosse um maluco, não cabe mais usar essa expressão nesse contexto, né? Mesmo que o pai dele fosse um ditador, enfim, que achasse que uma pessoa que não é responsável na escola merece ficar isolado da sociedade, mesmo que o pai dele tivesse essas ideias. Se a sociedade naquela época não funcionasse daquela forma, se não houvesse essa ideia de que existe um padrão do que é certo e do que é errado, o que está certo é certo, o que é errado está excluído. O que é normal, o que é anormal. O que é aceitável e o que é inaceitável. Se não tivessem esses pensamentos, nada disso teria acontecido. Mesmo que o pai dele não conversasse com ele. Mesmo, ele não teria sido internado dessa forma.
Mas houve, tipo, tipo, a sociedade teve uma pequena parte aí, né? Uma pequena culpa aí, por causa que a hora que ele quis mudar, na verdade, né? Que ele tentou entrar lá no serviço, a mãe do rapaz lá falou em voz alta, né? Que aparentemente no filme, que não queria mais que ele fosse na casa dela. Então, Uhum. querendo ou não, mostra já o preconceito que a sociedade tem em cima de. Antigamente, eu não sei hoje em dia como funciona, mas antigamente, qualquer coisinha que você fizesse era um preconceito enorme por ser gay, por ser N coisas, né? Que pode levar. Exatamente. Exatamente. Nesse filme, o que mostra é uma pessoa que o pai descobriu que fumava maconha. Na verdade, o pai nem viu ele fumando, o pai só achou um indício de que ele fumava, né? E não conversou e tal. Se vocês olharem os outros materiais que eu deixei lá, que são materiais extra, tá, gente? Não precisa se preocupar em dar conta de tudo. Caso vocês tenham curiosidade e quiserem assistir, tem o documentário de um manicômio que existiu no Brasil. Esse manicômio ficou aberto quase 100 anos. E as pessoas que eram mandadas para lá, elas não tinham um transtorno mental, elas não eram usuárias de droga, elas eram pessoas normais. Normais, se a gente for pensar nesse conceito de normalidade. Elas eram pessoas como eu e vocês, que não se encaixavam, às vezes, em uma regra social. Por exemplo, era uma mulher que ficou grávida fora do casamento, era um homem que mudou de cidade tentando melhorar a vida e ele acabou desempregado em situação de rua, sem ter para onde ir. Era uma pessoa que queria manter um estilo de vida diferente, por exemplo, ao invés de trabalhar numa lógica que é a nossa lógica, de trabalhar, acumular riqueza, construir coisas, comprar casa, comprar carro, viajar, é a nossa ideia da maioria das pessoas. Uma pessoa que tinha uma ideia diferente, de uma pessoa que pensava assim, não, eu não vou me planejar para nada, eu vou trabalhar hoje para eu comer e ter abrigo hoje. Amanhã eu vejo o que eu faço. Essa pessoa era louca e era mandada para lá também. A pessoa não precisava ter cometido nenhuma grande coisa, não precisava ter nenhum sintoma. Isso bastava para que a pessoa fosse mandada para o manicômio. E esse manicômio, o documentário, relata essa história que aconteceu no Brasil, mas essa história é comum no mundo. Isso era a prática comum na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar nas sociedades ocidentais, pelo menos, né? Era assim que se tratava. O louco, o que não se encaixava. Certo? Eu acho que eu te interrompi, Cleiton, quando você ia falar alguma coisa. Você quer falar? Não, não, professor, tá tudo certo. Tô acompanhando aqui. Tá. Então, caso vocês tenham dúvida, além disso, para na semana que vem, eu queria que vocês usassem o tempo da aula para fazer o texto, tá? Não queria que vocês me trouxessem o texto pronto. Queria que vocês podem ler o texto de referência, assistir o filme, quem não assistiu, ou assistir de novo, se quiser olhar mais alguma coisa em detalhes, enfim, o que vocês quiserem. Mas eu queria pedir para vocês deixarem para redigir o texto durante a aula, para vocês poderem me ter aqui como ajuda, né? Se tiver alguma dúvida, se quiser, eu não vou corrigir trabalho duas vezes, né? Mas se vocês estiverem online durante a aula e quiserem precisarem de mim, pode me mandar, me mostrar, falar, professora, o que você acha? Tá tudo certo aqui? Eu posso dar uma olhada no texto, sugerir melhoras durante a aula, posso tirar dúvidas de vocês, até mesmo na estrutura, o que é melhor, por isso primeiro ou isso primeiro, né? Enfim, eu quero estar disponível para vocês durante o tempo que vocês forem fazer o trabalho. O que mais que eu ia falar? Tem um outro filme, quem se interessar, percebi que algumas pessoas gostaram da temática do filme. Tem um outro filme que também é brasileiro, eu tô vendo aqui que tem até no YouTube ele. Se eu não me engano, ele tem na Netflix também. O nome é Nise, O Coração da Loucura, o nome do filme. Talvez vocês já ouviram falar dele. Eu vou mandar o trailer aí para vocês, aí quem se interessar, assiste. A Nise da Silveira, ela foi uma psiquiatra que ela tinha ideias contrárias a essas
de reclusão, de retirar a pessoa da sociedade, ela tinha ideias contrárias a essa. E ela trabalhava com os pacientes dela, não com choque, com medicação, ela trabalhava com arte. Então, os pacientes dela faziam esculturas, pinturas, e eles demonstravam grandes melhoras, mesmo sem o tratamento tradicional, né? O filme, claro, tem um quê de fantasioso, né? Porque é um filme, mas é uma história real também, a dela. Então, quem se interessar, fica essa sugestão. Atenção, não é tarefa de casa, para assistir só se quiser, se tiver com tempo, se tiver entediado, tá bom? Não quero sobrecarregar ninguém. Certo? Então, até aqui, tudo bem? Alguém tem dúvida? Quer fazer perguntas, comentários, sugestões, críticas? Não. Eu acho que esse filme aí eu já até assisti, professora, assim, faz muitos anos, mas eu acho que eu já assisti ele. Ele não é novo, não. Ele é de... Deixa eu ver aqui. Eu lembro que ela ensinava a fazer pintura, tudo dela era... É a Glória Pires, a protagonista. Eu assisti. Muita gente conhece. Isso. É um bom filme também. Uhum. Então, certo? Tudo bem? Podemos encerrar? Então, muito obrigada, gente, pela presença de vocês, pela participação. Vou deixar um recado para quem não está online, mas está assistindo os vídeos depois da aula. Muito obrigada pelos feedbacks que vocês têm me dado. Várias pessoas vêm falar comigo assim, professora, eu não consigo ficar online no horário da aula, mas depois eu assisto tudo, estou conseguindo entender. Obrigada, tá, gente? Muito bom trabalhar com vocês.